Nesse ano de 2023, infelizmente, não contando com o meu voto, foi o ano em que o governo mais aumentou impostos da história do Brasil. Isso é uma punhalada nas costas do Congresso. É chamar o Congresso de... É até difícil falar o palavrão que eu queria falar aqui. É um absurdo o que o governo está fazendo. Deputado, hoje a gente vai tentar fazer um programa mais voltado aqui para a região, né? Mas antes eu gostaria que você comentasse brevemente um assunto de abrangência nacional que repercutiu aí bastante ontem sobre a medida provisória publicada pelo governo nessa sexta-feira, aumentando mais impostos, confrontando uma lei promulgada pelo Congresso que estendia até dezembro de 2027 a famosa desoneração da folha de pagamento para 17 setores da economia. A gente já falou disso aqui anteriormente. Como é que você vê essa medida aí do governo? Marcelo, é mais um absurdo do desgoverno. Isso é típico de um desgoverno. Porque o desgoverno faz vários acordos ao longo do ano com o Congresso Nacional. E como eu nunca confiei nesse desgoverno, eu desde o início estou na oposição e queria trazer mais recursos à nossa região, mas a gente trouxe muito recurso, vamos falar disso, mas não me arrependo, porque esse desgoverno deixou claro que não é confiável, que não tem palavra e não honra compromissos. Por quê, Marcelo? Antes da gente falar especificamente sobre esse absurdo dessa medida provisória, eu quero lembrar aqui aos ouvintes, aos telespectadores, que nesse ano de 2023, infelizmente, não contando com o meu voto, foi o ano em que o governo mais aumentou impostos da história do Brasil. O que foi feito esse ano, Marcelo? Foi feita uma reforma tributária que vai ser o maior imposto do mundo, com cerca de 27,5% sobre os bens e serviços. O governo tributou novamente os combustíveis, que no mandato anterior, devido ao aumento dos combustíveis pela guerra da Ucrânia, a gente desonerou, tirou praticamente todos os impostos federais dos combustíveis, tiramos parte do imposto estadual. O governo já voltou tudo, então o preço do petróleo desabou no mundo, mas lá no posto o combustível continua caro para você que tem que abastecer seu carro. Votou o voto de qualidade do COARF, ou seja, os processos administrativos em relações à cobrança de impostos entre empresas e governo, antes era de um jeito equalitário. Agora é o governo que decide, porque ele é que tem o voto, o último voto, o voto de Minerva. Então as empresas vão pagar mais imposto. O governo taxou as importações, gente, do Shopee, da Shein, da AliExpress, e vocês já estão vendo aí na pele, e quase dobrou, 92% de imposto sobre quem podia comprar pequenos valores, às vezes, na internet, para receber na sua casa, e agora já tem esse imposto aí incidindo diretamente na sua conta. É você que paga a conta. O governo também, ele regularizou a tributação dos jogos de azar, cobrando imposto. Ou seja, vai facilitar que, infelizmente, pais de famílias tenham maior facilidade de realizar apostas online, jogos, até cassino, bingo, e gastem o dinheiro que era para levar para sua família nesses jogos e pagando mais imposto para isso. E não é só isso. Infelizmente, a gente ainda teve a tributação das offshores, que é aqueles dinheiros que estavam em contas do exterior e agora vão ser tributadas. Com isso, facilita para que as pessoas que têm uma condição financeira muito boa, os ricos, os super ricos, tirem o dinheiro de vez do Brasil, mudem seu endereço. É só ele botar um endereço no apartamento em Miami, acabou, ele não paga imposto nenhum e vai levar sua empresa para lá e tirar os empregos do Brasil. Crédito de carbono, infelizmente também votado recentemente, mais um imposto. Então, assim, a gente ainda teve a MP agora das subvenções. O que é isso? É que as empresas que tinham isenção de ICMS estadual, redução de ICMS estadual, elas não pagavam o imposto federal sobre essa isenção. Agora vai pagar só nessa medida da MP das subvenções, é esperado que o governo arrecade 35 bilhões. Então, se for olhar tudo isso, é quase 200 bilhões a mais que o governo vai arrecadar com esse monte de imposto criado no ano que mais se criou imposto no Brasil. A única medida para não criar imposto foi a desoneração da folha, que já existe desde 2012, criada no governo da Dilma, para que os 17 setores que mais empregam no país, são quase 9 milhões de empregos que esses setores geram, eles têm uma diminuição sobre o pagamento do INSS pelos seus funcionários, para que eles possam ter mais facilidade de contratar para gerar mais empregos. E nós modificamos e permitimos às prefeituras, isso é muito importante, gente, porque esses impostos todos que eu falei aqui, quase 200 bilhões por ano, é só para o governo federal, não está ficando nada para os estados.
estados e nada para os municípios. E a gente mudou essa desoneração para tirar os impostos das prefeituras, que pagavam 20% sobre tributação do INSS, vai pagar 8%. Isso sobra mais dinheiro para cuidar da sua saúde, para cuidar da sua rua, para cuidar da educação. Só que o governo não aceitou. É um absurdo. A gente votou no Senado, votou na Câmara, ele vetou. A gente derrubou o veto, o governo não promulgou. O Congresso promulgou a lei para ela estar valendo a partir de agora, dia 1º de janeiro, para não passar a onerar. Essa desoneração já existia, novo só nas prefeituras. E o governo edita uma medida provisória. Isso é uma punhalada nas costas do Congresso. É chamar o Congresso de... É até difícil falar o palavrão que eu queria falar aqui. É um absurdo o que o governo está fazendo e a gente vai estar lutando muito nesse ano de 2024 para impedir esses aumentos de impostos tão grandes. Aí vocês falam assim, mas o que vocês resolvem? Gente, infelizmente, nós na oposição, nós temos restrições orçamentárias, dificuldade das emendas, nós não temos cargo nenhum, então nós somos minoria. Nós temos cerca de 100, 120 deputados da oposição. São 513. A maioria é do Centrão, que costuma votar pelas emendas, pelos cargos, e o estrago está aí sendo feito. Mas assim, a oposição é fundamental para alertar você e para estar lá lutando para diminuir os estragos desse desgoverno está fazendo. Eu queria estar aqui falando de coisas boas, de esperanças do ano melhor em 2024, mas infelizmente o que está na cara é que você vai pagar cada dia mais imposto para esse desgoverno que não reduz em 1 centavo os gastos deles. Viajam, compra tudo que querem, já está em 40 ministérios, fazem a festa com o dinheiro público. É a vida que a gente tem que lidar, mas conta com o nosso gás, o nosso apoio para continuar lutando pelo povo brasileiro contra esses desmandos e esse desgoverno que está aí.